Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Esse relato é muito triste. Aconteceu há mais de 20 anos. Já contei algumas vezes e em todas elas eu me emociono. Conhecemos a fama muito cedo. A maioria das bandas que ficam famosas costuma demorar muitos anos na estrada, fazendo álbum atrás de álbum, hit atrás de hit. Conseguimos o sucesso em menos de um ano. Éramos uma exceção e também éramos muito bons. Na época estava surgindo no cenário uma porção de bandas de rock, dessas bem agressivas. O cenário político dividido do país acirrava a agressividade juvenil. Colocávamos muita alma nas canções. Eu era o baixista da banda. Tinha a missão de ser a alma, o que dava sustentação para o todo. O nosso vocalista era excepcional, e um tanto quanto exótico. Se vestia com roupas ultrapassadas. Costumava barrar bexigas de ar em seus ombros. Nosso baterista muito violento. Todo show quebrava baquetas, um alucinado. O mais centrado, o que eu sempre lembro com muito carinho, era o nosso potão de mel, como era chamado. Um homem gigante, mas muito gentil, o nosso guitarrista, que trazia uma melodia sinistra e perturbadora para a banda, constatando com o seu jeito educado. Ele é o homem dessa nossa história. Mas aqui, nesse momento, relato, eu preciso contar uma coisa sinistra. Eu fiz um pacto com o diabo. Sim, não tenho vergonha de falar isso. E tudo o que pode ter acontecido depois, eu assumo toda a culpa e responsabilidade. Uma das orientações do mal é que não enfrentássemos o nosso medo de jeito nenhum. A fobia que a gente tivesse teria que ser deixada de lado. Nada desse lado motivacional de enfrente o seu medo, você vai vencer. Entre outros papos de coach, a gente está vetado a isso. Quando contei aos meus companheiros sobre o pacto, eles estranharam, mas deixaram para lá. Nunca mais comentaram sobre o assunto. Deviam estar achando que eu tivesse ficado louco ou algo assim. Tudo bem. Era a opinião deles e eu sempre as respeitei. Com o sucesso imediato do nosso primeiro álbum, vieram as turnês, sexo, drogas e rock and roll, como dizia o ditado. Era muita loucura aquela vida. O nosso vocalista casou em uma viagem pelo país. Conheceu uma menina que se dizia fã da banda. Poucas semanas depois já estavam casados. Ela dormia conosco nas viagens. Nos ajudava a vestir, ajudava a montar a setlist. Apesar de muito louca e adorar drogas, era muito inteligente e tinha uma ótima visão de marketing. Depois de alguns anos, já tínhamos nosso próprio ônibus. Um dia, decidimos alugar um avião para facilitar as viagens. O nosso guitarrista surtou. Dizia que morria de medo de avião. Nunca tinha andado em um e nunca andaria. Tivemos que repensar nossa turnê inteira. A gente ia no avião, ele ia de ônibus ou carro. Costumava demorar algumas horas a mais que a gente. Enquanto descansávamos, ele vinha na estrada. Sempre chegava perto da hora do show, e cansado. Mas para ele era ótimo assim. Melhor do que subir um monte de sucata. Era contra a ordem natural da física, ele dizia. Conhecíamos todos os programas da televisão. Éramos muito populares. Depois de muita intensidade, tivemos que dar um tempo. Cada um de nós agora estava casado.
Eu tinha uma filha pequena, quase andando já. O nosso vocalista também já estava com um bebê. E tinha um outro vindo a caminho. O baterista era solteiro. Curtia a vida loucamente. Nosso guitarrista tinha uma namorada. Mas nada ainda de casar ou crianças. Depois de um tempo grande, o nosso dinheiro foi acabando. E decidimos nos reunir e gravar um novo álbum. Seria o nosso quarto da carreira. Trouxemos novas ideias, uma nova sonoridade. Amadurecemos como pessoas. Quando a nossa turnê de divulgação do novo álbum começou, o guitarrista veio até a mim uma noite e disse: "Amanhã eu acho que eu vou andar de avião." O piloto me convidou. Nesses anos de hiato da banda, ele tinha feito um tratamento com um psicanalista. Estava mais confiante e sabia que o avião era o meio de transporte mais seguro que existia. Ele estudou bastante para chegar a ficar seguro de andar, e eu o encorajava a todo momento. Mas confesso que nesse dia eu tinha longe da minha memória o pacto que eu havia feito e a recomendação específica de nunca enfrentar o medo. Isso valia para ele também. Eu havia simplesmente me esquecido. Havia passado bastantes anos. Era algo que eu preferia manter escondido em algum canto do meu cérebro. Assim que o show terminou, conversávamos no nosso trailer. O piloto fazia manobras por cima das nossas cabeças. Eu assistia tudo muito animado pela janela. Quando ele pousou, foi até o guitarrista e perguntou se ele estava animado para voar no dia seguinte. Ele hesitou um pouco em responder, mas disse que sim. Eu dei um tapa em seu ombro, mostrando um apoio emocional. Estávamos mais velhos. Era uma maratona para ele acompanhar a turnê vindo de ônibus, seria muito cansativo. E chegou o grande dia. O guitarrista fez o sinal da cruz antes de subir no avião. Eu senti que ele estava morrendo de medo. Ele deu uma olhada sinistra para trás, como que pedindo que eu evitasse que ele fosse. Eu lembro de ter visto uma angústia nele, como se ele estivesse pressentindo algum perigo. E esse perigo eu poderia ter evitado. Claro que no dia eu não sabia disso. O avião decolou com o guitarrista e a nossa técnica de iluminação. Ela foi para dar suporte ao nosso guitarrista, caso ele passasse mal ou simplesmente entrasse em pânico. Seria um voo rápido de poucos minutos, só para ele sentir e ver como era uma coisa muito simples. Olhávamos de dentro do trailer o avião indo embora. Ele retornaria muito em breve, mas o que vi não parecia normal. Uma sombra gigante voava ao lado do avião. Eu sentia a presença do mal ali naquele lugar, naquela hora. Eu escutei um sussurro me arrepiando os cabelos. "O que foi que eu disse?" E começou a sair uma fumaça da asa do avião. Aos poucos, ela foi aumentando, até que o avião despencou do alto, se espatifando no chão. Estávamos em choque. Depois daquele dia, a nossa banda nunca mais tocou junta. Foi uma desesperança só. Um elo havia sido quebrado. A conexão não era mais a mesma. Todos nós nos afastamos e fomos cuidar da nossa vida. Muitas notas de baixo hoje soam com uma frequência muito fraca. Falta a potência de uma guitarra, o sorriso genuíno do nosso gigantesco potão de mel. Que Deus guarde a sua alma. Antes ele do que o capeta. Espero que com o pacto, a única alma vendida tenha sido a minha. Ele não merece ter a sua alma levada para os recantos mais sórdidos do inferno. Não o nosso guitarrista. Não o nosso potão de mel.
Desde criança, Wesley Bibiu buscava fama. Cantando em semáforos, ele tentava completar a renda da sua casa. Seu pai vivia gastando dinheiro com bebidas, chegando do trabalho todos os dias bêbado. Ele e o irmão eram negligenciados e muitas das vezes passavam fome. Mas a fama nunca veio. Depois que cresceu um pouco mais, ele foi morar sozinho. Cantava em boates, bares, mas sempre em shows secundários e ganhando uma miséria. Ele queria mais. Sabia que tinha talento. Precisava apenas de um pouco de sorte e um empurrão. Algo que valesse a pena fazer para alcançar o sucesso e o dinheiro. Um dia, saindo de uma boate depois de um show de pouco mais de 20 minutos, frustrado e se lamentando da má sorte, um homem esquisito o abordou. Ei, psiu. Eu vi que você tem um talento incomum, muito promissor. Mas acho que você precisa de uma pequena ajudinha. Se é que você me entende. O homem, a todo momento, se escondia na sombra de uma árvore, dando um ar místico à aparição. Wesley ficou curioso e passou a ouvir o que o homem tinha a dizer. Ninguém até hoje o havia elogiado desse jeito. Curioso, o homem então contou sobre um feiticeiro que ele conhecia, o chamado feiticeiro dos artistas. E o homem ainda falou alguns nomes bem famosos que haviam se consultado com ele. Pessoas simples, que não eram conhecidas, e em pouco tempo foram alçadas à fama. Bastava seguir algumas instruções. Wesley ficou animado e pegou o endereço desse feiticeiro com ele. Com pouca instrução na infância, Wesley não sabia que esse tipo de pacto era um caminho sem volta e que poderia trazer transtornos à sua vida de uma maneira bem maquiavélica. No dia seguinte, ele foi lá se consultar com o feiticeiro, que apenas pediu que ele assinasse um contrato de confidencialidade. Ele apenas precisava seguir todas as orientações à risca, sem errar. O sucesso era garantido. Então, no mesmo dia, Wesley começou os preparativos do que o feiticeiro tinha mandado. Wesley precisava enterrar o ovo esquisito recebido em um lugar que ninguém mexeria e voltar 40 dias depois. E o homem fez isso. Após exatos 40 dias, foi lá e retirou o ovo. Estava com um par de velas como recomendado e repetiu as palavras que tinha ensaiado tanto. Um demônio rasgou a casca do ovo e se secou, saindo uma fumaça que Wesley inalou, com todos os pelos do seu nariz queimando e tentando segurar o vômito, pois o cheiro era muito forte e desagradável. Agora, era só colocar o demônio seco em uma garrafa de vidro e aguardar em algum lugar seguro, longe da vista das pessoas. Ninguém poderia tocar o demônio, ou as consequências seriam desastrosas. Após esse breve período, o sucesso começou a bater na porta de Wesley. Ele ganhou um grande contrato com uma gravadora a nível nacional, e os seus shows deixaram de ser secundários para ganhar status de show principal, lotando as boates, e as suas músicas não saíam das rádios. Ele começou a se apresentar em programas de televisão e já flertava com a carreira internacional. Expandir os negócios
Nesse meio tempo, ele conheceu o amor da sua vida e logo se casaram. Sem muita demora. A sua esposa engravidou e tiveram uma linda filha, que chegou a sair em várias capas de revista. O homem era muito sucesso. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele mandou construir a mansão dos sonhos, parecendo mais um palácio de rei. A sua vida era feliz, e ele era grato ao pacto que havia feito alguns anos antes. Mas algo encucava ele. Por que era tão fácil assim? Se era tão fácil, por que as outras pessoas não faziam e ficavam famosas também? Mas ele logo deixava essa ideia de lado. Era melhor não pensar muito. Ele comprou um ônibus para ele e a banda que o acompanhava. A próxima turnê prometia bastante. Era show toda noite pelas cidades do país. Wesley não conseguiria dar muita atenção à sua família nesse período, mas havia prometido à sua esposa que descansaria com o término da turnê. Mas em uma noite, enquanto ele estava indo em direção a outra cidade, Wesley caiu em um sono profundo e começou a ter um pesadelo terrível. Primeiro sonhou que sua filha estava mexendo nas suas coisas, nas caixas que ele tinha colocado dentro do seu armário. A menina, de nome Valentina, tinha completado 5 anos há pouco tempo. Ela mexia nas caixas. Uma fumaça horrível a envolvia. Wesley viu que ela achou a caixa com a garrafa do demônio. Ela abriu a tampa. Um odor terrível tomou conta da sua mansão. Sua esposa estava cozinhando na parte de baixo e chamou a menina para perto. O sonho de Wesley cortou para uma parede enorme de chamas. Depois, focou bem à frente da sua casa. Ele começou a ouvir gritos terríveis. Ele viu a sua esposa e sua filha gritando por ajuda, pedindo desesperadamente por ajuda, enquanto as chamas e a fumaça as engoliam. Wesley acordou sobressaltado e desesperado, louco de angústia. Pegou seu telefone e tentou ligar para casa. Ninguém atendeu. Ele entrou em uma agonia profunda. Seu coração estava quase pulando para fora do peito. Mandou que o motorista do ônibus mudasse a direção e fosse para sua casa. Ele estranhou esse pedido, mas obedeceu. Wesley Bibiu, o artista. Ele era o chefe. Assim que chegou na rua da sua casa, ele viu uma coluna de fumaça no céu e a polícia isolando a área. Sua mansão estava sendo consumida pelas chamas. Desceu do ônibus e um policial veio na sua direção. Ele tentou correr para a mansão, mas foi impedido. Pouco depois, ele foi informado que sua esposa e filha haviam morrido. O homem, que antes estava muito feliz com a sua turnê, com a sua família, com a sua fama, hoje estava pagando um preço muito alto. A fama ele ainda vai continuar tendo até o dia em que morrer. Mas o sorriso, esse sim sumiu do seu rosto. Nunca mais vai ser visto. Wesley Bibiu ainda teria mais algumas décadas de fama e dinheiro, mas vai ter que enfrentar uma eternidade de sofrimento.